Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. E nós estamos aqui nesse momento para gravar mais um vídeo. Este é o meu canal, é o canal Família, glória a Deus. E eu peço a você que, se você não for inscrito neste canal, peço para você se inscrever neste canal, deixar o seu like abençoado para que nós possamos continuar divulgando a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Nós estamos iniciando, o terceiro trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical do ano 2025. E hoje nós estamos estudando Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. É a primeira aula do nosso terceiro trimestre. E a primeira aula é o seguinte: é João, o discípulo amado de Cristo. A lição número 1. Essa lição será lecionada no próximo domingo, dia 6 de julho, nas Assembleias de Deus, Ministério da Madureira. Nossa lição é da Betel, dominical. E o título da nossa lição é João, o discípulo amado de Cristo. Glória a Deus. O nosso textuário diz assim: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 13, e o versículo de número 23. A verdade prática, ou a verdade aplicada, diz assim: pela revelação das Escrituras e pelo poder do Espírito Santo, vivamos no presente século como referência de amor de Deus, de amor a Deus e ao próximo. Nós temos aqui os objetivos das nossas lições, da nossa lição. São 3 objetivos. Primeiro, saber que seguir a Jesus gera transformação de caráter. O segundo é ressaltar a fidelidade de João como discípulo de Jesus. E o terceiro é reconhecer que a caminhada com Jesus gera maturidade em amor. Amém? Nós temos um texto de referência que se encontra em Mateus capítulo 4, versículo 21 e versículo 22, João capítulo 19, versículo 26 e 27, e João capítulo 21, versículo 7. Isso aí é o texto de referência. E eu quero aqui deixar uma pré-aula somente do tópico 1 da lição 1 do terceiro trimestre. Mas eu gosto de ler também a introdução. Amém? A introdução diz assim: nesta lição, estudaremos a caminhada do jovem João, filho de Zebedeu, discípulo e mais tarde apóstolo de Jesus Cristo. Descrito como o discípulo amado, João viveu até avançada idade, depois de receber de Deus a revelação do livro de Apocalipse. Ele também ficou conhecido como o apóstolo do amor. Muito bem. Nessa introdução, ao ler essa introdução, nós fizemos uma preparação
para nós entrarmos nos assuntos a ser abordado nesta lição. Porque a introdução é um ato de introduzir. A introdução, ela é uma preparação, onde nós preparamos as nossas cordas vocais para licionar a aula aos alunos que estiverem presentes. Também falando aos irmãos que eu não sou professor, eu sou aluno, mas eu gosto também de falar da lição a qual nós estamos estudando. Então, no tópico 1, tem aqui um comentário que antecede o subtópico 1 do tópico 1. Esse comentário fala sobre o jovem João, filho de Zebedeu. Aqui diz o seguinte: João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Você vai encontrar lá em São Mateus, capítulo 4, e versículo de número 21. Ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. E João e Tiago eram pescadores e estavam reparando suas redes de pesca quando foram chamados por Jesus. Os dois irmãos imediatamente deixaram tudo, inclusive seu pai, e passaram a seguir o mestre. Observamos aqui que eles eram dois pescadores quando recebeu o chamado de Jesus para o seguir. Eles estavam ali reparando a rede, fazendo alguns consertos na rede, para que no momento em que eles voltassem à pescaria, a rede estava apta para pescar. Quando Jesus passou e chamou os dois, imediatamente esses dois discípulos deixou tudo ali, deixou a rede, deixou os barcos, deixou seu pai e foram seguir o mestre, né? Então nós observamos que a chamada de Jesus sempre chamou pessoas ocupadas, pessoas que estavam trabalhando para seguir a ele, né? E observamos que as redes de pescaria não impediu com que esses dois discípulos, esses dois jovens, seguissem a Jesus. Então, aqui no ponto 1 do tópico 1, fala sobre dois jovens impetuosos. Por que esses dois jovens recebem esta fama de ser dois jovens impetuosos? Porque eram dois jovens que agiam de forma precipitada. Eram dois jovens que agiam de forma impulsiva. Quer dizer, eram dois jovens que agiam na hora da irritação, na hora do nervosismo, por isso levou o nome de jovens impetuosos. E aqui diz que João esteve presente em eventos marcantes na vida de Jesus. Todos os eventos que marcaram a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, João estava presente nesses eventos. E em alguns momentos, ele chegou a revelar um caráter impetuoso, como quando a estadia de Jesus numa aldeia de samaritano recusada. Ali nós observamos que quando Jesus chegou na aldeia dos samaritanos, os samaritanos não receberam Jesus.
porque eles observaram que o semblante de Jesus Cristo era semblante de quem ia para Jerusalém. Logo, eles entenderam que Jesus era da Judéia. E João, ali, em Lucas capítulo 9, versículo 53, João e Tiago logo disse ao mestre: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Naquele momento impulsivo, eles já queriam pedir uma legião de anjos para destruir os samaritanos. Por isso que eles recebem esse título de impetuosos. Mas o mestre, entanto, os advertiu que não veio para destruir as almas, mas para salvá-las do inferno. Se Jesus tivesse vindo para destruir, não precisava nem os discípulos pedir legiões de anjos. O próprio Jesus podia orar ao Pai e o Pai mandava para destruir. Mas a obra de Jesus não era para destruir. Mas os dois discípulos, que eram impulsivos, que eram nervosos, eles queriam logo matar o samaritano, né? Mas Jesus veio para salvar. Muito bem. Aqui observamos, vamos passar para o ponto 2 do tópico 1, que quando esses dois moços deixou a rede para seguir a Jesus, Jesus chamou ele do que? De filho do trovão. Filhos do trovão. Por quê? Porque eles tinham um temperamento impetuoso, um temperamento forte. Eles tinham um temperamento impactante, um temperamento impulsivo. Por isso que Jesus chamou eles de filhos do trovão. Mas observamos que isso foi quando ele foi selecionar os seus 12 discípulos. O mestre chamou João e Tiago de filho do trovão. Marcos 3,17. Os filhos de Zebedeu foram assim chamados devido à sua personalidade impulsiva, uma personalidade forte. Sabe aquela personalidade da pessoa dizer o seguinte: eu não levo desaforo para casa. Essa era a personalidade de Tiago e João, filho de Zebedeu. Eles também não levavam desaforo para casa. Mas como nós observamos aqui que João, ele se tornou um discípulo amado de Cristo a tal ponto de reclinar e deitar sua cabeça no peito de Jesus. Olha que coisa interessante. Observamos aqui que, contudo, ao longo de sua caminhada com Jesus, vamos observar que João aprendeu o significado do amor de Deus, tendo seu caráter transformado. Pois nós sabemos que ali, em João 3 e versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos, quando nele crer, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ao caminhar com Jesus, ao longo da sua caminhada, João, ele aprendeu o significado do amor de Deus derramado em nossos corações. Muito bem. Aqui eu encerro o
o ponto 2 do tópico 1 e passo para o ponto 3 do tópico 1. O ponto 3 é um ponto que nos traz uma advertência, porque nos mostra o perigo de se achar superior, né? Que tem gente que acha que ele é o bambambam da cocada preta. E eu sou. E eu faço e não tem outro. Mas o único que pode dizer essa palavra eu sou e eu faço é o próprio Deus, né? O próprio Deus, até na pessoa de Jesus, ele continuou dizendo eu sou. Então aqui mostra-nos o perigo de se achar superior. João era um homem intenso em sua fé. Certa vez, quando Jesus e seus discípulos peregrinavam pela Galileia, João disse ao mestre que um homem expulsava o demônio pelo poder do seu nome. Ele viu ali um homem que tinha crido, né, em Jesus, porém aquele homem não pertencia ao grupo que seguia Jesus. Aquele homem era um homem que acreditava no poder do nome de Jesus, porém ele ainda não tinha se ingressado para pertencer ao grupo que seguia Jesus. E João viu este homem expulsando o demônio no nome de Jesus. Mas ao ver esse homem expulsar demônio, eles o proibiram de fazer isso, porque não era dos seus 12 discípulos. Não fazia parte do grupo. Convém notar que a postura adotada, meus queridos, por João, era uma postura equivocada. Uma postura que, como se diz, ninguém pode fazer algo que nós fazemos junto com Jesus. Ele queria ser superior, né? Trata-se de um alerta também para nossos dias, sobre a tendência de diminuir ou desprezar o ministério cristão exercido por outros, né? Se não pertencer ao nosso grupo, ao nosso ministério, eles não podem agir dessa forma. Mas eles ali estão crendo no nome de Jesus. E essa atitude não granjeou simpatia de Jesus, que eu adverte dizendo para que não o proibais. Jesus diz que quem não é contra nós é por nós. Olha que coisa interessante, né? Então aqui nós termina aqui o tópico 1 da lição 1, dizendo o seguinte: eu aprendi que João e Tiago eram pescadores, estavam reparando suas redes quando foram chamados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso mostra que Jesus chama homens ocupados, homens trabalhadores, né? Muito bem. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e que esta palavra possa continuar falando aos vossos corações.